Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da página 39 a 44, tá? Vamos lá. Os encontros consonantais, tá? Lá na página 39 do livrinho de vocês, tá bom? Releia este quadro da história de Julieta. Primeiro as boas. Julieta está com muito bons pulmões. Massa. Circule no texto as palavras em que duas consoantes aparecem em sequência. Olha lá. Primeiro está bons, pulmões e massa. Tá? Você observa que tem as consoantes uma na sequência da outra, tá bom? Agora separe essas palavras em sílabas. Ó, se necessário, oriente os alunos a consultar o dicionário, né? Então, eu acredito que se vocês tiverem dúvidas, vão consultar sim, porque nós já trabalhamos dicionário dentro da sala de aula e eu sempre digo, né? Qualquer dúvida, procure no dicionário que a resposta vai ajudá-los. Então, vamos lá. Ó. Primeiro está bons pulmões, massa. A separação silábica dessas palavras mantém ou separa as consoantes em sequência. Em algumas palavras, a sequência de consoantes se mantém na mesma sílabas. Primeiro, olha lá, bons, enquanto as outras, as consoantes são separadas. Está, pulmões e massa. Né? Você observa que algumas palavras, as consoantes, elas não separam. Em outras, sim, tá bom? Chamamos de encontro consonantal a sequência de fonemas consonantais, isto é, sons de consoantes em uma mesma palavra. Na palavra primeiro, por exemplo, há uma sequência de sons de consoantes, que é o PR. Isto é, para um encontro consonantal. Os encontros consonantais podem acontecer nas mesmas sílabas ou em sílabas diferentes. Fica na mesma sílaba os grupos consonantais, compostos por uma consoante seguida pela letra L e R. Então, ó, é uma regrinha, tá vendo? Ó? Então, fica na mesma sílaba os grupos das consoantes, né? Seguida pela letra L e R. Então, vamos lá no exemplo. Ó. GL, inglês, tá vendo? Ó? In, tracinho, inglês, né? Grama, clara, crânio, flores, frango. Ficam em sílabas diferentes os demais encontros consonantais. Então, tirando a letra L e R, que as palavrinhas, né, as consoantes vão estar na mesma sílaba, as demais separam, tá? Ó. Absoluto, absoluto, afta, tá vendo? FT, CS, TM, DV, CT, aí fica fácil para separar, né? Compare as palavras a seguir. Primeiro, pulmões. Circule os encontros consonantais e explique a separação das sílabas. Os encontros consonantais formados por uma consoante seguida de R e uma vogal se mantêm na mesma sílaba. Os demais encontros consonantais mantêm uma consoante em cada sílaba. Então, tá vendo? Ó, primeiro tem uma consoante seguida de R. As outras que não tem, no caso pulmões, aí você vai separar, tá? A explicação tá aqui embaixo, então é facinho de pegar. Identifique os encontros consonantais dessas palavras e escreva-os nas linhas. Então, é só para identificar, tá bom? Pedra, qual que é o encontro consonantal aí? O D e o R. Placa, PL. Crise, CR. Palavra, VR.
claridade, CL. Primeiro, PR. Brasil, BR. Signo, GN. Objetivo, BJ. 4, TR. Em que palavras o encontro consonantal fica na mesma sílaba? Circule. Nas demais aqui, ó. Porta, pista, clínica, submarino e grito. Clínica e grito são as duas palavrinhas que o encontro consonantal vai ficar na mesma sílaba, tá bom? Separe as sílabas. Complete este quadro identificando os encontros vocálicos, consonantais, dígrafos e assinalando se eles se separam ou não se separam. Vamos lá, tem os exemplos, a classificação, separa-se, não se separa. Então, vamos lá. Peneira, a classificação é um ditongo, não se separam. Quais? Tritongo, não se separa. Moeda, hiato, separa. Carrossel, dígrafo, RR e SS, separam-se. Chaveirinho, dígrafo, não se separam. Claro, gnomo, encontros consonantais, separam e não se separam. Então, primeiro separa, né? Segundo, não se separa. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Com os trabalhos anteriores dessa sessão, você aprendeu sobre os encontros vocálicos de ditongo, tritongo e hiato, dígrafos consonantais e vocálicos e encontros consonantais. Portanto, você já praticou diferentes situações relacionadas à separação silábica. Vamos agora aprofundar esse assunto. As palavras quanto ao número de sílabas são classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Nós já falamos isso na sala, né? Então, monossílaba é uma sílaba, dissílaba duas, trissílaba três, polissílaba 4 sílabas ou mais. Complete o espaço da seguinte maneira. No último espaço, classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Nos demais espaços, complete com as palavras ditongo, hiato, dígrafo ou encontro consonantal, conforme o caso. A palavra mingau apresenta um dígrafo e um ditongo e é dissílaba. Mingau. A palavra viagem, um hiato e é trissílaba. A palavra que apresenta um dígrafo e é monossílabo. A palavra revistaria apresenta um encontro consonantal, é um hiato e é polissílaba. Leia o bilhete a seguir. Olá, mamãe. Saí com o Pedroca. Estamos pensando em ir ao cinema. Está passando um filme sobre personagens de história em quadrinhos, aquele dos gibis que você me deu de presente de aniversário. Não precisa me esperar para jantar. Beijos, Matheus. Ai, que difícil. Então, a separação, tá vendo? Observe as palavras ao final de cada linha do bilhete. Que inadequações Mateus cometeu ao escrever? Olá, pensando, você observa que ele separou errado, filme, quadrinho, tá vendo? Toda a separação que ele fez está inadequada. Então, vamos lá na resposta. Ele não fez a separação silábica corretamente, né? Conforme as regras da norma padrão. Então, você observa que ele separou, mas separou errado, tá? Não é dessa forma que separa. Vamos lá. Ó, deixa eu subir aqui. Considerando o que foi apontado na resposta anterior,
Faça as correções necessárias no próprio bilhete de acordo com as regras da norma padrão. Então, ó, os alunos devem separar as sílabas das últimas palavras do bilhete da seguinte forma: pensando, tracinho, e na outra linha o do, fio, e na outra linha o me, quadri, e na outra linha o nhos, presente, e na outra linha o t, tá? Considerando o que você aprendeu sobre separação silábica, escreva com suas palavras um texto sobre como fazer a divisão silábica necessária, né? Necessária na escrita de um texto, tá? Então, tem uma sugestão aqui, ó. Ao escrever um texto, quando termina o espaço na linha da folha, caderno, página, e uma palavra, se não coube inteira, nessa linha não se pode cortar a palavra de qualquer forma, né? É preciso respeitar as regras da divisão silábica. Deve-se ainda inserir um hífen, né? No caso, o tracinho lá, na última sílaba que ficou na linha de cima, e levar para a linha seguinte as sílabas que faltam para completar a palavra. Aí você observa lá no pensam, tracinho, o do ficou lá na outra linha, tá? Então é só seguir a regra certinha da separação silábica que não vai ter problema nenhum. Separe a sílaba das palavras extraídas do bilhete. Saí, saí, pedroca, pedroca, estamos, estamos, pensando, pensando, cinema, cinema, passando, passando, filme, filme, personagens, personagens, história, história, quadrinhos, quadrinhos, gibis, gibis, presente, presente, aniversário, aniversário, precisa, precisa, esperar, esperar, jantar, jantar, tornando-se as palavras psicologia, subestimar, desacreditar. Podemos afirmar que a separação silábica está correta apenas na primeira, tá? As demais está incorreta, tá bom? Então, a única que está correta é psicologia, tá bom? As demais está separado errado. Ó, separado errado. HQ e provérbios. Leia esta história em quadrinhos. Marco. Aí, né, ó. Olha que beleza que ficaram estes bolinhos. Obrigada pela ajuda, Pati. De nada. As ordens. Vamos lavar as mãos enquanto os bolinhos esfriam? Eu acho que não vou resistir a esta tentação. Nhaque. Engraçado. Este tubo de pimenta não estava cheio? Pimenta? Não era cobertura de morango? Ah! Sobre os quadros que estruturam a história, respondo. Numere os quadrinhos que compõem a narrativa. O sexto quadro é diferente. Em que ele se diferencia dos demais, né? Ele não tem o contorno e é um quadro aberto. Não tem imagem, também só uma onomatopeia, tá? O primeiro quadro é uma apresentação do personagem principal da história, Marco, mas isso não faz parte da narrativa. Nessa história, o que a onomatopeia nhaque representa? Que Marco, né, estava comendo, engolindo vorazmente os bolinhos, né? Comendo muito rápido, desesperado, né? Guloso.
A atitude de Marco foi correta? Justifique. Embora a resposta seja, pessoal, espera-se que vocês respondam que não, porque os bolinhos não eram dele, né? E também é muito importante a coerência na justificativa dada pelos alunos. Então, assim, vocês precisam responder certinho, né? É uma opinião, tá? Então, assim, na minha opinião, ele não agiu corretamente, né? Primeiro que o bolinho não era dele, segundo ele pegou escondido, não é verdade? No capítulo anterior, você viu que as linhas cinéticas revelam o movimento dos personagens. No caso dessa tira, a presença de linha cinética em vários quadros descritos abaixo relaciona os quadrinhos em que elas aparecem ao que elas significam em cada um deles. No segundo quadro, quinto quadro, sexto quadro e sétimo quadro. Então, na letra D, Patty movimenta a cabeça quando percebe que colocou pimenta nos bolinhos. Letra A, movimento da mão de Patty batendo continência. B, movimento da mão de Marco pegando o bolinho. D, Marco correndo depois de comer os bolinhos com pimenta. Marco comendo os bolinhos. Há nuvens metáforas visuais em vários quadrinhos, mas a última tem sentido diferente. Quais os dois sentidos atribuídos a essa metáfora? No primeiro, terceiro e quarto quadrinho, significa que os bolinhos estavam quentes e exalando cheiro bom. No último quadrinho, que a língua de Marco estava ardendo, queimando por causa da pimenta dos bolinhos. Nessa HQ aparecem as seguintes interjeições. O que ela significa? Esse né? Eu fiz um na verdade. Ela significa aprovação, né? Ele aprovou a questão do bolinho. E o grito dele, né, que é de dor, tá? A repetição das letras A e H em produz um sentido neste contexto, indique. É um grito longo que revela uma dor maior, prolongada, né? Se não fosse no caso da tirinha, poderia ser qualquer uma outra, poderia ser de alegria, nesse caso aí é de dor mesmo, tá? Interjeições são palavras que expressam sentimentos, emoções. Exemplos, alegria, né? Aprovação, desaprovação, espanto, surpresa, geralmente são seguidas de ponto de exclamação. Devem ser analisadas no contexto, porque uma mesma interjeição pode ter significados diferentes. É o que eu falei. Esse aqui poderia ser um né, de surpresa, mas como nós estamos falando da dor do personagem, né, porque ele comeu o bolinho apimentado, então, como tem um contexto aí para nós analisarmos, né, aí fica fácil a interpretação dessa interjeição, tá? Que tipos de balão aparece nessa história? Balões de fala e de pensamento. Em um dos quadros, uma das personagens fala, embora não pareça na cena. Em qual quadro isso acontece? O que significa isso? Isso acontece no terceiro quadro. Significa que a personagem se afastou dos bolinhos. Na atualidade, não é possível pensar que algo que venha a cavalo chegue muito rápido. Essa expressão é do tempo em que as pessoas ou iam a pé ou iam a cavalo, o que poderia significar rapidez na atualidade. Avião, foguete a jato, velocidade de luz ou da internet, etc. Há um provérbio antigo que diz: o castigo vem a cavalo. Sobre ele faça o que se pede. O significado dessa expressão é: quando se faz algo errado, o castigo chega rapidamente. O castigo é personagem de uma história e gosta de andar a cavalo. O cavalo é muito castigado. Nesse caso, é o primeiro, né?
Quando se faz algo errado, o castigo chega rapidamente. Então, esse provérbio aí, ele classifica bem essa questão aqui, tá? O castigo vem a cavalo. Quando se faz algo errado, o castigo chega rapidamente, né? Aí aqui do lado está a explicação por que deste ditado popular aí, ou este provérbio. Estabeleça uma relação entre o significado destes provérbios e a história lida. Marco comeu um bolinho que não era dele, mas eles estavam com pimenta. Foi como se tivesse sido castigado por uma atitude errada. Mais ou menos isso. Né? Se as meninas não tivessem percebido que a cobertura dos bolinhos era de pimenta antes de comê-los, um provérbio que poderia ser relacionado a essa HQ seria salvas pelo gongo. É verdade. Pesquise o significado do provérbio salvo pelo gongo, anote o resultado nas linhas seguintes. Esse provérbio significa que alguém em situação de perigo é salvo por algum acontecimento ou outra pessoa que não estava diretamente relacionada ao evento. Explique por que essa relação poderia ser feita. As meninas perceberam a tempo a confusão feita entre o tubo de pimenta e o de cobertura de morango. É verdade. Então, nesse caso, elas foram salvas pelo gongo, né? Por perceber antes a situação. Quem seria o público-alvo para essa história? As crianças e os adolescentes, tá? As HQs têm a função de divertir o público leitor. Essa história está de acordo com esse entendimento? Explique. Sim, espera-se que os alunos percebam que o desfecho inesperado que era feito de humor na HQ. Tá? Então, foi de fato para divertir o público, né? Você observa que teve humor aí. Então, nós fizemos, criança, a correção da página 39 à página 44, né? Hoje, dia 15/5. E na próxima aula, né, já está pronta. Tem atividade aí para nós fazermos, tá? E eu espero que vocês tenham feito certinho. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? E aos alunos que ainda não me entregaram a HQ, né? Usando os provérbios, hoje, sexta-feira, é o último dia para entrega, tá, crianças? Por favor, não deixe para a última hora. Beijo, até mais.